Se você tem um filtro de areia aí na sua casa, com certeza você já deve ter se perguntado como que faz essa troca e de quanto em quanto tempo que a gente tem que trocar a areia desse filtro. Não. Então, o vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso. De quanto em quanto tempo que a gente tem que trocar areia e quais são os sintomas que você vê aí nesse filtro para que você troque esse filtro de areia. Muito prazer, eu sou o Marcelo, eu trabalho aqui na minha cidade como um piscineiro e eu atuo em várias piscinas e na maioria delas, das piscinas que eu tenho, e tem esse elemento filtrante aí, que é o filtro, né? Um filtro normal, comum, com um elemento filtrante de areia, na maioria das vezes. E sempre me deparo com a manutenção que eu tenho que dar desses tipos de filtros, né? E às vezes a gente pode se perguntar, quando que eu tenho que trocar esse filtro, esse elemento filtrante, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho alguns sintomas que esse filtro ele costuma dar, que a gente pode ir vendo com o tempo, e se o seu filtro estiver apresentando esses sintomas, ó, acende aí o sinal de alerta para que você veja se ele está realmente funcionando da melhor forma possível ou não também, né? Que coisa, não? Uma das coisas que a gente pode ver nesses filtros é se a água ela está ficando turva com muita frequência. Por exemplo, você estava com o seu filtro e quando ele filtrava poucas horas ali, você já percebia que a água já ficava melhor. Só que agora, nos mesmos parâmetros, né, os parâmetros da piscina tá igual e também a tonalidade da piscina tá igual, tá um pouquinho turva. E antes a água já ficava mais clara e agora você já percebe que a mesma quantidade de tempo, os mesmos parâmetros não tá ficando, ó, acende o sinal de alerta aí, que isso aí pode ser um indício de que o seu filtro ele não está agindo da melhor forma possível. Até se você também estiver usando aqueles gel de clarificação e você percebe que mesmo com o gel de clarificação, você coloca ele lá e não melhora muita coisa, pode ser isso também, né? A qualidade do gel de clarificação também é muito importante. É bom você testar aí na sua piscina, né? Alguma marca diferente, alguma coisa, que daí pode ser isso daí um indício também de que tá dando algum problema aí no seu elemento filtrante, né? Sabe uma outra coisa que também pode dar muito desse problema? Na questão de quando o manômetro, sabe? Aquele reloginho que tem no seu filtro, ele tá começando a ficar com a pressão muito alta, tá? No manômetro costuma ter ali a parte verde e depois a parte vermelha, tá? Mesmo com você fazendo essa retrolavagem, que a gente sabe que já tem que fazer, né? Se você já tá aqui nesse canal há um certo tempo, você sabe que tem que fazer essa retrolavagem, principalmente se você filtra a sua piscina toda semana, né? Se você usa muito bem o filtro, você sabe que você tem que fazer a retrolavagem. Mesmo com a retrolavagem, você vai ter esse manômetro sempre no vermelho, quando a piscina ela tá filtrando, tá? Se você está colocando sua piscina, fez a retrolavagem e está colocando a piscina para filtrar depois, e você percebe que o manômetro está trabalhando muito mais alto, então pode ser um indício de que, por exemplo, você está com areia velha, a areia ela está empedrada, também é um indício aí de que aí você pode ter que trocar essa areia. E tome muito cuidado com isso. Se você está com um manômetro que está muito elevado, aí está chegando no vermelho, você também tem que tomar cuidado com a sua bomba, tá bom? O manômetro ele serve para ver também se a sua bomba está trabalhando bem. Se ele está sempre no vermelho, o que acontece? A bomba está fazendo muito mais força para que passe a água pelo filtro. A bomba fazendo mais força, o que acontece? Ela vai se desgastar mais rápido, você vai gastar mais energia. Então, olha a reação em cadeia que vira, né? O manômetro, então, ele vai servir muito bem para você ver essas informações. Outra coisa também que pode estar acontecendo, né? Que isso já vi acontecer, coisa dessa semana atrás aconteceu isso, é quando você está com a piscina filtrando e você percebe que volta sujeira para a piscina, tá? Sendo que antes não voltava esse tipo de sujeira. Então pode ser que aí também você precise trocar a areia do seu filtro, tá bom? Porque a sujeira está entrando ali, mas ela não está parando na areia e está voltando
Tá sendo como se você estivesse deixando o seu filtro na posição recircular. A água só passa ali pelo cabeçote e volta. Não está servindo de nada o seu filtro, né? Então veja isso, né? Veja as saídas ali do seu filtro, se está saindo sujeira, tá? Você percebe uma água mais escura saindo, né? Também pode ser que a areia do seu filtro aí já está pedindo socorro. Uma outra coisa também que pode fazer com que a sua piscina ela fique aí precisando de uma troca de areia quando você tem que fazer retrolavagem muito rápido, tá? Por exemplo, você está ali com a sua piscina filtrando. Passou 2 dias, você percebe que o manômetro já começa a ficar alto. Aí você faz a retrolavagem, tá? E aí depois volta ao normal. Só que depois de 1 ou 2 dias já fica alto de novo. Então perceba isso também, tá? Por exemplo, antes você em 1 semana o manômetro ainda estava tranquilo, estava de boa. Mas aí 1, 2 dias já ficou. Se tá na hora, você faz a retrolavagem, volta para filtrar e já fica um manômetro alto, já é um grande indício. Agora, se passa menos dias também, você já percebe que o filtro está começando a dar indícios, tá bom? Então, fica de olho aí também nessa situação. Agora, uma outra coisa que também pode estar acontecendo a areia, ela vai trabalhando lá dentro, certo? Então, a gente tem lá embaixo do filtro, vou colocar uma imagem aí, que tem a crepina. A crepina, ele vai deixar a água sair e a areia não vai sair, tá? Por isso que você tem que comprar a areia certa para não ficar saindo areia por ali. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, a areia vai desgastando. Aí o que acontece? Ela começa a passar pela crepina. E aí com o tempo, você vai perceber que vai ficar areia lá na sua piscina. O que está acontecendo? Sua areia desgastou, tá? Porque por muito uso. Tá começando a passar pela crepina e aí ela fica depositada lá na piscina. Aí depois você vai e aspira isso, vai jogando areia fora. Daqui a pouco, quando você for, por exemplo, fazer a manutenção no seu filtro, já vai ter bem menos areia. Aí você fica, poxa, eu tô com pouca areia e tal. Por quê? A areia desgastou, passou pela crepina e aí foi embora. Porque depois você foi e aspirou essa areia, né? Você não vai deixar a areia na piscina, né? Aí você vai aspirar ela e pronto. Aí, com o tempo, você também vai perder nessa areia. Então fique muito atento nisso. Também essa é uma informação muito importante. Quando está nessas situações, já veja que pode ser o filtro ou a crepina pode estar quebrada. Se uma das crepinas também quebrar, acontece isso daí também. Agora, quando? De quanto tempo normalmente isso acontece, né? Normalmente, tá? Por exemplo, vai depender muito do uso que tem essa piscina. Se essa piscina, por exemplo, ela tem um timer, ela filtra todo dia, uso constante, você não vai esperar que, por exemplo, esse filtro ele dure aí 3 a 5 anos, por exemplo. Porra! Tudo isso? Agora, se a piscina já tem um uso mais doméstico, aí um uso residencial, que aí não usa sempre, você filtra a piscina todos os dias, mas também não é sempre, você está fazendo a retrolavagem sempre do filtro, aí pode ser que dure aí 2, 3 anos aí a sua areia, tá bom? Então fique sempre atento nisso. O que você tem que estar mais atento aos sintomas. Deu esses sintomas que eu vi e disse, aí pronto, já tem que fazer essa manutenção, tá? Mas se os sintomas não aparecerem e você vê que tá bom, segue a vida, segue o barco. Não é porque tem que trocar areia, por exemplo, a cada 3 anos, que daí você vai ter que trocar essa areia. Não, se tá servindo bem, continue. E agora também eu tô inaugurando aí um passo a passo que eu fiz, que tá no primeiro link aqui da descrição, se você quiser, né, dar uma olhada lá, sobre o passo a passo que eu fiz, que chama o mapa da piscina. Você vai conseguir manter a sua piscina sempre cristalina, sempre top. Eu tô fazendo um valor aí muito especial, tá? Promocional, daí para as primeiras pessoas que entrarem. Então, se você quer manter a sua piscina aí por mais tempo e quer ter um passo a passo com você, né? Vamos dizer assim, que aqui no YouTube você consegue todas as informações, mas um passo a passo organizado para que você consiga isso com aí uma assessoria. Aí o link de baixo aí você vai conhecer o mapa da piscina que eu mesmo criei no primeiro passo a passo aí para você conseguir aprender tudo sobre piscina e deixá-la sempre cristalina. Se você não sabe de nada, da absoluto zero, tá? Eu não sei nem como medir aí a piscina, não sei nada.
esse passo a passo aqui que eu criei para você. E falando um pouco mais, né, sobre esse filtro de areia, sobre todas essas questões, fique sempre atento nisso. Porque o filtro de areia, se você tem na sua piscina, você tem que usar ele, né? Você não vai comprar ele à toa. Use ele, e ele deu sintomas, aí siga a manutenção. Igual quando acontece uma coisa com a gente, né, com o nosso corpo, deu sintomas e a gente já sabe o que tem que fazer. Esses são sintomas para você seguir a risca e ver como está o seu filtro. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? E a gente pode comentar, pode conversar um pouco mais aqui nos comentários, consigo responder aí as pessoas. E falando um pouco mais sobre o filtro, eu tenho até uns vídeos que eu vou deixar ele aqui, que vem falando um pouco mais sobre a questão do cabeçote do filtro, né? Como que é cada função dele e como que você pode lidar melhor e usar da melhor forma cada aspecto desse filtro.